Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindo ao canal Mística de Círculo. Meu nome é Milene e a gente vai fazer hoje uma leitura intuitiva canalizada para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter em Libra, tá bom? Vamos lá. Principais energias para o signo de Libra. Fundo de deck, o Leão. A Cobra. A Serpente. O Lagarto. O Sapo. E a Estrela. Aqui me vem, primeiro, a energia mais forte é de transformação, né? Vieram duas cobras. As cobras também aqui vêm me falando de uma sabedoria que você tem de se adaptar às situações e de que você sabe reconhecer quando você insistir, quando aquela situação vai para frente, mesmo que você não esteja colhendo os resultados agora e consiga enxergar, por exemplo, uma melhora, mas parece que você tem uma sabedoria de entender quando as coisas estão se movendo a esse caminho e quando você deve pular fora, porque essa energia do sapo para mim veio como aquela, como é que é o nome? Frase, não é frase. Aquele ditado. Ditado? Talvez seja um ditado, uma história. Bom, do sapo, quando ele fica dentro de uma panela e aí vai esquentando a água e ele vai se adaptando. Aqui parece que às vezes você viveu isso na sua vida sendo o sapo, ou seja, de ficar esperando tanto, dando tanta chance, sabendo que aquilo estava te prejudicando, que isso fez com que você não confiasse mais em você, nessa sua habilidade de realmente conseguir se adaptar ao que está acontecendo, se adaptar aos obstáculos e mesmo que às vezes você não consiga lidar muito bem, há aqui também um jeito de lidar com que faz com que você não chame atenção também. Tem uma coisa aqui de você estar se protegendo exageradamente, ou seja, tentando sempre passar despercebido dos lugares, porque você acha que isso é uma forma de você se proteger, porque parece que nos momentos em que você sentiu que você foi mais sapo, eram os momentos em que você sentia que você se perdia. Então agora você não está encontrando o meio termo entre o sapo e o lagarto, ou seja, entre você se adaptar e saber quando pular fora. E sim, você está indo sempre para os dois extremos, né? Ou você foi muito para o extremo no início da sua vida, em ser o sapo, de vou ficar aqui o quanto tempo der, vou aguentar ao máximo, vou me sacrificando para que esse lugar, essa situação cresça, ou seja, acreditou que alguma situação ela fosse mudar, melhorar, mesmo que as condições na realidade estivessem falando totalmente o oposto. E aí agora você quer viver no outro extremo da vida, que é o quê? Você passar sempre despercebido, porque se você for percebido pelas pessoas, se as pessoas notarem a sua luz, a sua grandeza, você tem medo de ser olhado, tem uma coisa aqui de sentir muito desconforto nos olhares e de sempre enxergar os olhares como olhares de ataque e não entender que muitas vezes esses olhares que as pessoas têm para você são é porque você tem uma magia aqui, né, de um magnetismo que faz com que as pessoas consigam enxergar essa sua luz e o seu poder. Mas parece que você não enxerga essa sua luz e esse seu poder. E aí que está o problema. Por quê? Porque muitas vezes há situações em que, por exemplo, as pessoas estão te olhando com um olhar de admiração. Tem, assim, alguns de inveja, de que gostaria de estar no seu lugar, de ter esse poder. Mas aqui é uma coisa das pessoas ficarem meio encantadas assim mesmo. Por isso que as pessoas te encaram muito, elas tentam também te decifrar, porque ao mesmo tempo que elas veem a sua grande luz, elas não conseguem identificar certinho assim quem é você, porque parece que de alguma forma é como se você sempre tivesse
um passo à frente das pessoas, não sei dizer, ou pelo menos essa é a sensação que as pessoas têm quando elas estão conversando com você, como se sempre você estivesse escondendo algo, porque aqui de fato você está escondendo algo. O que você está mais escondendo é você mesmo, ou seja, essa sua, o seu núcleo. Tem uma coisa aqui de você, eu sinto que essa energia da estrela é você voltar para o seu núcleo, não sei, esse desenho dela me vem muito assim, sabe, que tem algo aqui no meio seu que você tá deixando passar despercebido, mas tentando passar despercebido principalmente para você, ou seja, você não tá usando essa característica, essa habilidade, esse dom que você tem ao seu favor. Você tá tentando esconder, mas não funciona muito não, porque assim, no final você é uma situação de perde e perde, né, porque às vezes você poderia estar muito mais confiante em determinadas situações e também vendo muito mais caminhos sendo abertos ou pelo menos a sensação de maior movimento em determinados caminhos, por conta dessa confiança que às vezes precisa ser expressada, em você confiar nesse poder e que ele pode ser expresso, porque a partir do momento que ele é expresso, sim, vão surgir olhares, às vezes invejas, vão surgir coisas das quais você vai ter que estar mais, ou seja, mais preparado, né, de estar com as proteções em dia, fazendo o seu, aquela coisa de um olhar bem focado para a própria vida, para a própria construção do ser, para que esse tipo de comportamento não te atrapalhe, não atrapalhe o seu processo. E aqui parece que a principal energia é que você precisa aprender a lidar com esse poder. Você precisa aprender a lidar, a estar no centro das atenções. Porque tem aqui algo que você está sendo convocado pela espiritualidade a aceitar. Tem algo que você vem pedindo, um novo nível em alguma situação da sua vida, seja em amor próprio, seja no trabalho, seja em relacionamento, mas que você não acredita que você pode. Aqui você é mais que capacitado, mas você está numa dúvida ainda. E aí essa dúvida que faz com que você, não consiga, não sei, expressar aqui algo. Tem uma luzinha aqui que precisa ser expressa, algo muito específico, assim, muito seu. Não sei, essa estrela também veio pra mim, sabe quando você termina um joguinho e aí aparecem as estrelinhas? Sabe? Como você sendo essa recompensa, ou seja, de você ter passado pelo teste de ir pelos dois extremos, ou seja, de você se sacrificar e. De se sacrificar, acaba que nos dois extremos de se sacrificar, né? Um em que você fica muito à mercê da outra pessoa, e o outro que você não tá à mercê de ninguém, mas você também não tá disponível, ou seja, você tá com o coração fechado aqui. É como se você precisasse compreender. Não é compreender. Eu sinto que você já compreende, eu acho que é sentir a palavra. Você precisa sentir no seu corpo, na sua vivência, que você tá seguro para mostrar algo aqui. Porque aqui eu sinto que você já tem essa cabeça, sabe, de esse pensamento. Eu sei que eu tenho algo para mostrar, eu sei que isso vai me levar até onde eu quero, mas parece que tem um bloqueio aqui. E aí parece que esse bloqueio é, na verdade, porque você está tentando levar tudo para o pensamento. E aqui é para você levar para as suas emoções, ou seja, você deixar a catarses vir e você liberar isso para que você consiga transmutar. Mas é preciso sentir aqui. Tem uma coisa aqui muito forte de se abrir para o mundo. Você pode estar sentindo muitas dores nas costas, porque você sente que está carregando o peso do mundo, já que você não se abre para o mundo, você está sempre meio curvado. Então, parece que tem algo assim muito pesado nas costas.
E aí parece que ao conseguir se abrir para o mundo, você vai parar de ter insônias. Aqui podem ter pessoas que estão tendo muitas noites difíceis. E também aqui uma questão de sentir mais leveza no corpo. Eu sinto que nos pensamentos e, enfim, sentir a vida, sim, mas eu acho que a maior mudança, principalmente, vai ser esse aspecto de sentir o corpo mais leve. E isso vai fazer com que você se sinta mais leve e vai te levar para melhores pensamentos e para uma sensação de que finalmente você chegou a um local, uma sensação de que eu completei, eu consegui. Parece que você está nessa busca, né, de se sentir completo. Essa árvore da vida aqui, da serpente, para mim vem nisso, de você se sentir completo. Você precisava conseguir expressar esse seu lado, precisa. Expressar esse seu lado sem você se julgar, primeira coisa. Mas você principalmente permitir só ser. Só seja leve, só sinta e vai. Sinta a vida. Se você está fechado, você também se fecha para muitas bênçãos que podem vir na sua direção. E aqui você está num momento muito positivo na sua vida para negar sortes que chegam, sabe? Oportunidades que, por que não? Você vai ser melhor. Esse lagarto e esse sapo também vem para mim numa postura, das posturas de yoga, que vem falando muito sobre esse chakra base. Então, aqui a gente também está falando de pessoas que estão com muita dificuldade de ganhar mais dinheiro, de ter uma vida material mais confortável, porque não está conseguindo trazer esse poder. Eu sinto que esse poder, esse magnetismo, ele está muito atrelado ao seu chakra base, que aqui está tá meio bloqueado. Então, aqui seria muito positivo você fazer, por exemplo, as posturas lagarto e sapo no yoga, para você abrir o seu quadril. Tem muita energia, muito. O quadril, ele é um local onde às vezes fica guardados muitos traumas, muitas emoções reprimidas. Então, muito positivo que você fique nessas posições, porque parece que ó, aí vai fazer com que você sinta determinadas emoções. A gente está falando aquilo, né, de você se permitir ter catarses aqui. Pode ser que essas posturas elas te ajudem a se conectar com o que você precisa liberar e que você finalmente se permita sentir prazer, se permita sentir poderoso sem ficar se julgando e principalmente acredite que você pode e deve conseguir uma vida material melhor. Você pode e deve ser uma pessoa que se sente vitoriosa na sua própria vida, independente daquilo que você acredite ser vitória. Mas tem uma coisa aqui de se orgulhar de você, principalmente. Ter orgulho da própria caminhada, ou seja, não do que você viveu, não se botar em posição de vítima, mas sim de o quanto que você aprendeu com elas. De tentar extrair o melhor das situações. Porque aqui tá na hora de agir. Se você for sempre. Não sei. É porque é engraçado, né? Às vezes você também tá numa energia de querer. Ah, entendi. Você tá querendo fazer muito. Você tá fazendo muito. Você quer algo. Mas aí, às vezes, você também não se permite sentir prazer na vida. Entendi. Então, aqui a gente está falando de precisar ter uma rotina mais equilibrada para você, para sua mente. Para você se sentir bem na sua própria rotina, para que você sinta prazer de viver a vida, porque a vida é muito mais processo do que destino. E se você ficar sempre se sacrificando no seu dia a dia para você chegar em tal lugar, no final você não vai ter vivido nada, porque você vai só chegar lá depois, sei lá, tanto tempo. E aí provavelmente você vai criar outra meta de ir lá até fazer outra coisa e vai continuar repetindo esse padrão aqui, um padrão que precisa ser cortado. Tá na hora de
sentir a vida. Não é para passar despercebido, não é para viver a vida, não sei, me vem uma energia aqui, sabe quando alguém quer entrar na praia, na cachoeira, e aí bota um pezinho, viu que tá gelado aí, fica só no pezinho? Eu sinto que é isso, que às vezes você vai lá e bota um pezinho e você sente a vida, né, com aquele pezinho ali, mas muitas vezes não é agradável esse pezinho, né? Porque às vezes quando você sente esse pezinho é porque você precisava sentir que você já estava segurando há muito tempo. Então aqui tá na hora assim de mergulhar. Ai, não vou ficar me sacrificando aqui entrando aos poucos. Não, se tiver que entrar em algum lugar, se eu tiver que encarar alguma coisa, eu vou mergulhar, que eu preciso encontrar a resposta. Se aqui em cima não tá, vai estar lá embaixo. E aí também ver certos processos do inconsciente, ou seja, certos sonhos, às vezes um pouco perturbadores, como sinais da espiritualidade sobre o que que você precisa liberar. Então, enxergar esses sonhos de formas simbólicas. E não adianta muito procurar assim na internet, porque são formas simbólicas para você. O que que significa para você? Como que a sequência do sonho se originou? E ver como que se encaixa com a sua vida, com as suas reflexões, com os seus conhecimentos, porque de alguma forma eles casam. E aí você é a melhor pessoa para desvendar essa charada. Inclusive, eu acho maravilhoso, sonhar, porque aí eu fico me sentindo a detetive. Deixa eu ver o que que esse símbolo significa. E aí, às vezes, nossa senhora, eu fico uma eternidade para resolver o sonho, mas resolvo, e aí me sinto ótima. Tipo, eu tenho uma sensação assim, sabe? Quando, não sei, me vem um espírito assim muito leve de criança, sabe? Como se a gente permitisse, no caso eu, tô contando esse exemplo que eu tenho, que eu sinto que é para vocês, né, de às vezes deixar esse sentimento mais juvenil da magia, de ver magia nas coisas, sabe? O que que faz sentido para você ser a magia do universo? Que às vezes não vai fazer muito sentido para o outro, mas contanto que faça sentido para você, para sua conexão com a espiritualidade, é importante se permitir ser, é isso, bobo, mais leve. Porque aí parece que você também vai tirar também o peso que você tá botando. Porque esse chakra base, ele também fala sobre uma certa autoridade, uma certa rigidez. Quando ele está bloqueado, ele traz uma tirania muito grande em nós. E a pessoa que mais é afetada com essa tirania somos nós mesmos. Se a gente está com um chakra base bloqueado, perdão. Entende? Tem também uma coisa aqui de se permitir. Não sei, como tem esse rolê, né, do prazer, às vezes eu sinto que também tá indo por esse lance da cama, de você precisar se conectar mais. Aí, se você tem um parceiro, se conectar mais com seu parceiro sexualmente. Caso você não tenha parceiro, se conectar consigo mesmo. Não sinta aqui uma energia de vamos procurar fora. Não é isso. Porque eu sinto que os parceiros aqui precisam se conectar melhor emocionalmente. Também tem isso. Por você estar muito com essa energia meio rígida, tirânica, isso também faz com que você não sei, tem uma coisa que de que bloqueia um pouco essa energia na cama, que você também não deixa o corpo ir, sabe? E aí que às vezes não é tão bom e às vezes você fica na cabeça. Então tem uma coisa aqui de preciso viver o momento, sentir o meu corpo. Porque se ficar na cabeça, pensando, 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 o que fazer, como fazer, aí você não tá só sendo, tem uma coisa que assim, de só ser. E aí é engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que tem uma energia assim, como se fosse super fácil, só seja, tem uma trava nesse ser. Mas aí a trava vai ser específica de cada um. Mas eu sinto que tem muito a ver com algo aqui do passado, em que realmente você abriu mão de si por uma situação. Sacrificou muito. Energias positivas. Mais um. Obrigada. Cavaleiro de ouros. Cavaleiro de paus. 9 de espadas. O mundo.
e 6 de copas. Então aqui parece que vai vir uma energia de movimento, uma energia mais forte, porque eu sinto que esse processo de tá faltando um pedaço, tenho que expressar algo, tenho que fazer alguma coisa, aquilo do falta um pouquinho, que já está se arrastando aí por um tempo, vai vir uma energia para botar em movimento nisso. E essa energia, ela precisa que você ultrapasse a sua mente, ou seja, que você não fique estagnado nela. Então tá na hora de quê? De fazer mais yoga, tá na hora de prestar mais atenção na respiração, tá na hora de ficar parado. Nossa, ficar parado sem fazer nada, assim, 10 minutos, bota no cronômetro, ficar parado. Não precisa ser estátua, né? Mas tem uma coisa aqui de precisar impor na própria rotina ações que façam com que você observe cada vez mais o quanto você é o observador e não a sua própria mente. Precisa se distanciar aqui bastante da própria mente, tirar o poder que ela está tendo. Você já está nesse processo, né? Já as energias aqui vieram na energia positiva, mas sinto que ainda precisa de mais energia. Por isso que vai vir essa energia do Cavaleiro de Paus aqui, para botar fogo na lenha. Vamos embora. E aí você vai conseguir finalizar um processo e principalmente o que você mais precisa é se perdoar. E aí eu não sei se isso, por exemplo, esse perdão pode estar intimamente relacionado àquilo que a gente falou de você ter se sacrificado em algum lugar. Tem uma coisa aqui de você precisar se dar perdão. Não sinto que é perdão de outras pessoas, eu sinto que é de você com você. E aí quando você se perdoa, isso faz com que essa parte que você de alguma forma rejeitava, não dava perdão, que ela volte a se integrar em você e aí seja de uma forma mais fluida, vamos dizer assim, menos pensada, você expressar essa sua parte. Porque aí você, a partir desse perdão, você vai estar dando a ela a oportunidade dela ser amada. Você está falando para ela que ela é amada, que ela tem segurança para expressar. Você pode ser quem você é, sabe? Tem uma coisa assim. Não sei, é isso. Você pode também se imaginar, por exemplo, com a sua criança interior no colo, se você olhar para ela e perdoar ela, falar que ela pode ser quem ela é, né, dar essa permissão. Depende de cada um, mas tem uma coisa aqui de, não sei, às vezes tudo que você queria era um colinho, um abracinho. E às vezes, quando você tá triste, nem mesmo você se abraça. Então, aqui, outra coisa. Quando tá triste, se abrace. Ó, tem ninguém se você tá se abraçando, tá se consolando. Não tem ninguém para falar o quanto você é forte. Você vai lá e fala. Aí, falar na frente do espelho, meio tosco, não gosto. Não fala na frente do espelho. Fala assim, alto, bom tom. Fala, vamos falar. Porque parece que o que mais te causa uma sensação de dúvida, o que te causa mais essa perturbação mental, é porque você não aguenta mais fingir quem você não é, sabe? Tem um peso muito grande aqui, então eu sinto que, por exemplo, se você tá aqui com uma bateria social muito, muito pequenininha. Por quê? Você tá fingindo demais, tá com várias máscaras, sabe que é máscara, mas não tá conseguindo não usar. E aí, quando você socializa e você precisa ativamente sustentar aquela máscara, nossa senhora, que peso! Ai, bateria social, ó, cai rapidinho. Então, eu sinto um desgaste também muito grande em algumas situações sociais que elas podiam estar te trazendo muita felicidade, mas porque principalmente você não tá ali, né? Você não tá ativamente presente. Tá só uma parte sua que você quer que as pessoas vejam, mas que você não consegue expressar. Então aí, não sei, tem uma coisa aqui de precisar se expressar. Então, aí, adoro essa dica, vou sempre dar aqui, que é escrevam, gente, o que vocês pensam. Ai, não sei o que escrever. Começa assim mesmo. Não sei o que escrever, mas vou começar a escrever aqui para ver o que que sai.
Aí, ó, vai, uma coisa vai ligando a outra, às vezes você chega aqui, vem uma coisa assim totalmente aleatória, aí você lembra, ai, quando eu era criança, nossa, eu gostava muito de fazer tal coisa, e aí junta com, poxa, e essa coisa aqui do presente, sabe assim? Deixa a mente ir para onde que ela quiser ir, você vai só anotando, depois você olha, vê como que você se expressa, vê como você se sente, vê quem você é, se permite se analisar com mais cautela, porque é muito fácil a gente falar, que não tem determinadas ações, ou que até tem, mas não saber, não ter um total conhecimento sobre a quantidade de vezes, por exemplo, que você é impulsivo, que você pode machucar alguém por ser impulsivo, ou que você pode ser. Tem duas energias aqui, de às vezes ser muito impulsivo e às vezes, nossa senhora, para tomar uma decisão, mas eu preciso ter certeza que tem uma terra firme para pisar, porque se não tiver uma terra firme aí, mas eu não saio do lugar de jeito nenhum. Tá, sabe, tem uma coisa assim de, é muito 8 ou 80. Vamos temperar essa vida, a energia aqui de Sagitário, ó, temperança, vamos dosar. E pra gente dosar, precisa de quê? Paciência pra cacete, porque, nossa senhora, o tanto de coisa na vida que tem que dosar, Ave Maria, tem que dosar tudo. Cada relação, e aí às vezes depende do jeito que fala, do jeito que tem a conexão, sabe assim? Precisa de muita análise, muita paciência em determinados aspectos aqui da sua vida. Mas eu sinto que é principalmente seu com você. Por isso que essa coisa da escrita veio muito forte. Por quê? Porque você precisa olhar para quem você é. Tem uma coisa assim de se olhar de forma despida na frente do espelho, sabe? Se você, inclusive, não faz isso, faça, é um ato simbólico. Aí você vai ver se você vê algo lá quando você olha nos seus olhos. Tem uma coisa aqui de você precisar, sabe, se olhar com um realismo. E esse realismo, ele precisa, ou seja, é preciso que você veja a força e que você também veja a fraqueza, mas é preciso que você tenha esse panorama do todo, o máximo que você conseguir nesse momento, para que você consiga temperar da melhor forma possível para você, de acordo com o seu gosto. Energias negativas, desafiadoras. Tam, tam. Eu mostrei o imperador? Eu acho que não. O imperador, 5 de ouros, 3 de copas, a morte. Bom, então aqui a parte desafiadora vai ser que enquanto você não resolver isso, você vai continuar com essa sensação de falta interna e com uma sensação de que você está recebendo pouco, ou seja, que a sua vida materialmente está pouco. Tá faltando dinheiro. Pode entrar muito dinheiro, parece mil problemas e o dinheiro escoa das minhas mãos. Então aqui, ter cuidado para não ah, aproveitar esse momento e eu sinto com essa energia do Cavaleiro de Paus, junto com esse 2 de Pentáculos e o Imperador, uma coisa mais ou menos assim. Tenha muito cuidado para, já que às vezes as coisas não estão funcionando do jeito que você está querendo, esses 5 de ouros aqui, para você não chutar o balde. Mas ao mesmo tempo, não se privar de, por exemplo, sair com seus amigos, de visitar a sua família, de, sei lá, às vezes pode ser sozinho também. Vou fazer uma trilha sozinho. Tem uma coisa aqui de vou viajar, pode ser.
Porque tem uns que pode viajar. Não sei, mas tem algo aqui que é preciso é preciso que você se permita viver, que você de fato viva, mas para isso é necessário que você também saia para viver esse algo, essa vida aí, qualquer coisa. Mas que você saia para a vida de peito aberto, de coração aberto, ou seja, disposto a doar e receber amor, a não ficar, porque às vezes você tá tão fechado que as pessoas têm até um certo medo assim de você antes de falar contigo. Você tá sempre assim com um semblante muito sério, muito fechado, muito pode ser que você, por exemplo, ande na rua, você feche logo os braços ou que você tenha a postura de você de alguma forma tentar mostrar autoridade para que as pessoas se intimidem. Tem uma coisa aqui das pessoas sentirem muito intimidados por você. E eu acho que é principalmente porque, como você tem essa sensação de que falta algo, você direciona esse olhar da falta para fora, para que você não está tendo responsabilidade sobre uma instabilidade nesse processo que você está tendo. Ou seja, eu vejo uma vontade genuína, uma pessoa determinada aqui fazendo esse caminho de autoconhecimento, mas que muitas vezes finge não ver, não sei, às vezes é finge não ver e às vezes também permite que. Sei, como é que eu posso dizer isso? Mas eu sinto aqui pessoas que, por exemplo, na hora de fazer uma escolha, eu sinto essa coisa da escolha impulsiva ou de ficar muito parado. De que quando você vai fazer uma escolha impulsiva, você sabe que você não deveria estar fazendo. Mas ainda assim você não se para às vezes. Mesmo sabendo que você não está no momento, por exemplo, equilibrado. Tem uma coisa aqui de ser muito impulsivo em momentos de desequilíbrio. E aí, pelo financeiro não estar positivo na sua vida, não estar equilibrado, essa sensação de desequilíbrio está sendo uma coisa contínua há muito tempo. Então, aqui você pode estar intimidando muitas pessoas e também se sentindo muito intimidado pelas pessoas por conta dessa sensação de falta e de prazer que você não se permite ter. Ou, mas não é nada relacionado aos outros, é relacionado a você. Então, tem uma coisa aqui de pegar esse olhar que de falta que você está tendo para fora e direcionar para dentro. O que que eu não estou fazendo por mim? O que que, hum, o que que você poderia botar na sua rotina que vai fazer com que mude a sua vida? É isso, é uma coisa aqui de se atentar aos detalhes, ao que realmente importa, não ficar tentando carregar muita bagagem e ver que às vezes os pratinhos vão cair, que às vezes você não vai dar conta de tudo, que por mais que você goste de, por exemplo, ter as coisas no seu devido lugar extremamente organizadas, porque isso faz com que você, de alguma forma, fique com a cabeça mais clara, se você ficar nessa obsessão às vezes vai ter o efeito ao contrário, ou seja, de você não se permitir relaxar e de tudo ser sempre uma droga, porque você tá numa cobrança infinita. E não se perdoa assim, sabe, por não ser suficiente. Ah, chegamos ao cerne. É isso. Parece que você já se doou tanto na vida, em algumas relações, que parece que isso e quando não dava certo, parece que reforçava uma crença de que você não é suficiente. Então você está o tempo todo se sobrecarregando de coisas, tarefas, obrigações, deveres, um tanto de peso. Nossa senhora, aí quando primeiro que, quando as coisas não acontecem do jeito que você gostaria, você se sente a pior pessoa do mundo. Tá tudo bem. Às vezes não dá para fazer, não dá conta de tudo, ainda mais você que faz essa lista gigantesca aí no seu dia para dar conta de, não vai dar conta de tudo. Tem que permitir se sentir prazer. Não é equilibrado você viver nessa sobrecarga. Como que você vai experienciar a vida? Como que você vai viver a vida se você não está permitindo ter prazer? Sim, vão ter momentos na vida em que você vai precisar sacrificar, mas são pequenos momentos, assim como vai ter pequenos momentos em que você vai. Pequenos não, né? Momentos que vai precisar ter prazer. Ai, não, pelo amor de Deus, aqui essa energia da morte no negativo, junto com esse 3 de copas, você tá com medo também de conseguir isso, né? Porque ao você se perdoar, você também vai começar a mostrar mais lados seus que você também não conhece, né? Porque tem algo assim de dentro desse núcleo que você conhece, que você já sabe que é belo e que já te encanta, mas também há
muitas coisas das quais você não conhece. Então também dá esse medo, né, essa sensação de mudança, de alguma forma eu já tenho um certo conhecimento, um controle sobre essa, parte da minha personalidade que sei, que você tem você sabe, né, que você tem controle, sabe como agir aqui, sabe. Se você tá desbalanceado emocionalmente, sabe o que fazer para se controlar emocionalmente. Mas aí agora, a partir do momento que você abrir esse porão, vamos dizer assim, né, vão ter muitas coisas ali também, que mesmo que sejam muito positivas, também vão ter situações das quais você não conhece a respeito e que você vai precisar de alguma forma proteger ou você ou as pessoas dessa parte. Então, também tem esse medo, né, de o quão grande vai ser essa parte minha, da qual será reintegrada. Tem um medo aí do que vai voltar, porque não sei. Eu sinto que esse lado de não ser suficiente e etc., essa parte que ficou guardada aí, também tem muito. Não sei como é que eu posso dizer isso. Eu acho que essa parte também vai aumentar, vai fazer, quando você reintegrar com ela, vai fazer também com que você consiga se conectar de alguma forma mais fácil com a espiritualidade. Eu sinto que você, com essas duas cobras, eu sinto aqui pessoas que conseguem captar as mensagens da espiritualidade, mas eu sinto que essa parte que vai reintegrar em você vai te dar um outro tipo de olhar. E sim, mesmo que você capte muito dos sinais das coisas que a espiritualidade manda, ainda assim há uma grande parcela que se conectaria mais com esse seu lado que está guardado. E aí, como você tá muito, assim, uma coisa que tá mais carrancudo, mas coração frio. Coração frio, porque aqui todos não. A maioria dos animais que vieram aqui são sangue frio. Então aqui a gente está falando de pessoas que precisam. Ah, olha aí, chegamos em um lugar bem longe. De pessoas que estão saíram de um coração assim, manteiga derretida, para serem pessoas que se demonstram que têm uma máscara extremamente fria e gélida. Então, por isso que as pessoas, às vezes, elas ficam extremamente encantadas, curiosas com você, porque você demonstra ser uma pessoa muito fria, muito distante, muito inacessível, mas quando elas de fato conhecem você, elas veem que você é uma pessoa totalmente oposta. E que há uma inocência muito bonita dentro de você. E aí pode ser que você pare de ver essa inocência como algo negativo. E que você veja essa inocência, essa sensibilidade, como algo lindíssimo. Tirar um conselho, né? Se ajeita aí, filha. Ui, não vou conseguir fazer as cartas pular. Então vamos tirar cortando. Atravesse seus medos, lua nova em escorpião. É hora de liberar a negatividade, lua cheia em escorpião. Teve alguma das últimas leituras, Leão ou Virgem, que também caiu. Ai, 2 escorpiões. Traga amor à situação, lua nova em aquário. E as conclusões estão no seu alcance, eclipse de lua cheia. Então aqui, esse escorpião junto com o aquário, tem uma coisa aqui também de abraçar a própria esquisitice. Porque aqui também pode ser, por exemplo... também pode ser. Por exemplo, pessoas que tenham tido o diagnóstico de neurodivergência tarde. Pode ser que isso tenha sido uma questão aí para alguns, que vocês não desconfiavam. Bom,
Mas aqui tem uma energia, principalmente, de você aceitar esse seu lado mais autêntico, aceitar as coisas que você faz quando você sente, sem ficar tentando passar tudo pelo crivo da lógica e ficar se podando. Ou seja, de você guardar aqui os próprios venenos, de entender que às vezes você está usando eles excessivamente para se criticar. E aí parece que às vezes você gasta tanto eles consigo que quando de fato é necessário que você se proteja perante algo que realmente pode causar risco à sua saúde mental ou emocional, você não tem força o suficiente para reagir. Então aqui também tem isso, né, de você usar quando necessário, mas parar de ficar usando sempre, porque isso só atrapalha, só atrasa aqui esse processo, essa finalização. Mas principalmente veio muito escorpião e eclipse de lua cheia, a gente também está falando de se permitir também ser uma pessoa mais intensa, né? Porque aqui a gente falou de uma pessoa sensível, que se finge ser uma pessoa gélida e etc. Então aqui a gente também está falando de uma pessoa que é extremamente intensa, que precisou lidar desde muito cedo com os próprios demônios, né, por conta dessa intensidade. Parece que os sentimentos eles sempre te consumiram muito, por isso que você se fechou. Só que aqui é preciso que você novamente dê força aos sentimentos, mas força no sentido de deles poderem ser expressados, mas não de ser dominada por eles e de entender que quanto menos você fugir de sentir, menos será complicado de domar, porque você só vai aprender a lidar, a domar seus sentimentos se você ainda não consegue, se você ainda não está nesse processo de conseguir, se você enfrentar cada vez mais, porque é a partir de várias falhas, tentativas, que você vai finalmente lapidar um jeito e encontrar o que funciona. Então, para chegar nessa coisa de lidar com os sentimentos de uma forma mais leve, de alguma forma, mais fácil, apesar que assim, eu acho que sempre vão ter sentimentos e pensamentos, né, para trazer desconforto para a gente crescer. Mas tem uma coisa aqui não sei, de olhar para a dificuldade de uma outra forma, de ver que o caos não é negativo, de que o caos às vezes ele vem porque tá tudo, às vezes tá tudo errado, sabe? Sim. Então aqui eu também tô falando, né, que algumas pessoas, por exemplo, também podem sentir que há alguma pessoa para vocês perdoarem. Pode ser que vocês já tenham sentido isso no coração de vocês, mas que a sua mente sempre pensa: "Não, aqui não necessariamente", na verdade eu acho que a maioria aqui não precisa falar com a pessoa, mas tem uma coisa de liberar um perdão aqui sim. Mas de principalmente finalizar as coisas, porque vieram muitas cartas de fechar ciclo, ou seja, vai de peito aberto para esse encerramento de ciclo, porque vai ser ótimo para você. Não adianta ficar tentando postergar aqui, porque você só vai sofrer mais. No final das contas, você precisa passar por isso. Para chegar onde você quer, você precisa passar por isso. Tá bem? É isso que eu tenho para vocês. Em breve tem mais vídeo aqui no canal. Até logo.